7 coisas que eu ensinei para o meu irmão que está começando no mercado de social media agora como iniciante, né? Como que eu começaria no mercado hoje se eu dependesse desse trabalho, tá? Hoje eu sou social media, mas eu sou um social media fixo da escola. Então, se eu fosse um social media externo, eu ganharia mais dinheiro, tá? Quero deixar claro. Se eu fosse externo, eu ganharia mais dinheiro do que se eu fosse fixo. A diferença é que, como eu sempre falo aqui para vocês, eu tô numa missão maior do que o dinheiro lá para a escola, tá? Enquanto estiver fazendo sentido para mim estar lá trabalhando por um salário fixo, né? Porque, como vocês sabem ou não sabem, a escola lá é dos meus pais, então eu me coloquei lá, né? Eu trabalhei 1 ano por conta em uma agência com 2 sócios e eu acho que eu não ganhei, sei lá, R$ 60, R$ 100 durante o ano inteiro, né? Então eu tinha dinheiro para me bancar durante 1 ano para aprender coisas sobre marketing digital, copy, storytelling. Tanto é que o meu posicionamento lá dentro da empresa, minha responsabilidade era escrever mensagens persuasivas. Então, esse era o meu trabalho lá dentro da empresa. Tinha um gestor de tráfego e tinha um responsável pelo design, pelo site. E eu era o copy. Então, como eu começaria hoje, né, como iniciante, e foi algumas dicas que eu passei pro meu irmão, que eu tô treinando ele também lá na escola, ele tem 14 anos ainda, né, não pode trabalhar por conta das leis, mas já estamos treinando ele para poder, quando chegar o momento, ele já, né, estar pronto e não ficar também sem fazer nada em casa. Vou preparar meu cafezinho aqui e a gente já vai dar sequência nas 7 coisas que eu faria se eu estivesse começando hoje como iniciante, tá? E esse vídeo aqui é o seguinte: se você vier com uma mentalidade de vitimismo, você vai sofrer, tá? Você não vai entender, você vai querer sair fora. Agora, se entender esse vídeo como uma questão de oportunidade e o caminho que eu trilhei, né? Já faz 3 anos que eu trabalho como social media, então eu tenho uma certa noção de como é começar certo, né? Como é começar certo para sofrer o menos possível e quebrar menos objeção possível, tá? O que é quebrar objeção? Quando você vai falar com um cliente, ele fala, mas isso, mas aquilo, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Então, quando você começa do jeito certo, você tem menos trabalho, menos objeção. Então vamos lá, deixa eu tomar o café aqui. Número 1, e acho que uma das coisas mais óbvias, né? Ou não. Acho que não é tão óbvio assim não, porque eu não comecei por aqui. Mas eu vejo que é mais importante você ter um, um curso de filmagem no YouTube mesmo, para você ter noção do que apresentar. Porque daí quando você começa a estudar um pouco de filmagem, fotografia, no YouTube, tá? Não tô falando pra você pagar nada não. Você começa a entender, você começa a estudar conteúdos. Querendo ou não, você começa a estudar conteúdos. Você começa a assistir alguns influencers que produzem conteúdos para produtores de conteúdo. Esse pessoal, eles ensinam você como criar conteúdos que prendem a atenção do público para as redes sociais. E o social media, ele nada mais é do que a pessoa que cuida ali das redes sociais. Então ele vai cuidar das redes sociais, ele vai trazer os melhores conteúdos, né? Como filmar. Hoje, conheço uma social media que ela filma, né? Ela roteiriza. Nem todos os social medias fazem isso, né? Tem uns social medias que só cuidam da rede social, né? Respondem ali as mensagens quando é de muito grande. E aí tem a equipe de filmagem separado. Mas
Estamos falando de uma coisa comum para iniciante. Então, na maioria das vezes, um iniciante, ele vai ser o que filma, o que fotografa, o que cria os conteúdos mensais. Então, ele precisa saber de um pouco de tudo, tá? Nas melhores frases, então você tem que estudar um pouco de copy. Tudo isso eu tô falando para você estudar no YouTube, tá? Estuda um pouco de copy no YouTube, estuda um pouco de storytelling no YouTube, estuda um pouco de filmagem, enfim, cortes, edição, tudo pelo YouTube. Estuda um pouco, tá? Você tendo o básico, que é um pouco de estudo, tá? Eu tô te dando o caminho do que você vai seguir para daqui a alguns meses você já dar a sequência nesse trabalho. É um trabalho que te permite você fazer o seu horário, é um trabalho que te permite você escolher quantos clientes você vai pegar. Por que eu tô falando? Porque isso, eu hoje, só nesse último mês eu já recusei 6 trabalhos como social media, tá? Hoje para mim fazer um trabalho é 2 conto, 2,5 para mim fazer um trabalho de social media mensal, tá? Eu cobraria uns 2.500 se fosse para mim fazer só um mês, e se fosse pacote fechado de 6 meses, eu faria 2.000, tá? Mas aí eu vou falar sobre pacotes de como começar lá na frente, tá bom? Então comece fazendo um curso. Quanto mais você se aprofundar, mais você vai entender melhor sobre questão de edição e tudo mais. Então, número 2. Isso aqui, muitos vão discordar, mas eu tenho um princípio que vai além, tá? Eu tenho um princípio que vai além. Celular. Ah, Erison, eu tenho um Samsung de última geração, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que já está instalado na cabeça de todo mundo, da sociedade inteira, ainda mais para quem você está fechando como iniciante, de que o iPhone é o melhor celular, tá? Você pode ter um Samsung de última geração que filma melhor do que o iPhone, você pode ter. Só que quando você chega para fechar um trabalho e a pessoa fala, mas como é que você vai fazer as filmagens, como é que você vai gravar? Ah, eu vou gravar aqui desse celular aqui do Samsung A200 não sei o que, tem um monte de sigla, né? Então a pessoa fala, ah, tá bom. Tipo, já vem aquela desconfiança e ela já te coloca num outro patamar, tá? Ela te coloca num outro patamar. Ainda mais se ela tiver um celular que não for o iPhone. Ainda mais. E se tiver um iPhone também, piorou, né? Enfim, tá instalado isso na cabeça da sociedade, que o iPhone é o melhor. Pode não ser, mas na cabeça das pessoas está instalado. É igual lanche. Qual que é o melhor? É o mais gostoso ou mais conhecido? Qual que vende mais, né, na verdade? Qual que vende mais? O mais gostoso ou o mais conhecido? O mais conhecido. Quem que é o mais conhecido? McDonald's. Provavelmente você tem aí na sua cidade, perto da sua casa, um lanche gostoso que você vai pagar mais barato do que comer num Mac e é mais regadão. Mas quem vende mais? O McDonald's, porque ele tem um em cada esquina, é rápido, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Então, o iPhone, você tem que investir em um, tá? Uma dica. Dá pra você começar com o iPhone 11, tá? O iPhone 11 é um dos celulares que tem uma das melhores câmeras, tá? Eles acertaram demais. Pegue um com boa qualidade, pegue um com pelo menos 128 GB para você trabalhar. E se for possível, um com 3 câmeras, tá? Um com 3 câmeras. Não sei se o 11 já saiu com opção com 3 câmeras, mas eu acredito que sim. Mas pegue um com 3 câmeras. Eu deveria ter colocado isso pro final para te dar esse choque de realidade, mas aqui eu tô pra falar a verdade, não para ficar te iludindo. Você quer começar? Esse é um dos melhores jeitos. Você não vai ter objeção, você vai ter uma qualidade legal, você vai conseguir entregar um trabalho legal e as pessoas não vão ficar com aquela qualidade duvidosa e você não vai ter tanto trabalho na questão da edição também, porque ele já vai te entregar uma qualidade legal. Vamos lá, tópico 3. Microfone. Você precisa investir no microfone, tá? Esse microfone meu aqui, eu paguei nele R$100. R$100. Mas tem outro microfone que eu usava,
que eu acho que tem ele na internet, tem por R$ 30, que é aquele mais comumzinho, um pretinho fininho, que tem uma espuminha na ponta ali, e só. Eu não tô com ele aqui, ele fica na escola. Ele costuma vir em 2 unidades dentro de uma caixinha. Aquilo lá na internet você vai pagar 30, na sua cidade você vai pagar uns 50, R$ 60. Aquele lá já te resolve, tá? Por que microfone? Porque você vai gravar um conteúdo com um cliente, você vai precisar gravar à distância muitas das vezes, você vai precisar fazer movimentos, e o microfone vai estar sempre perto da pessoa. E a qualidade do áudio vai ficar muito bom, e aí você complementa com uma boa qualidade de celular, da câmera, né? Então isso agrega valor no seu trabalho. Então, tópico 3, microfone. Tópico 4, CapCut. CapCut hoje deve ter um monte de aplicativo de edição de vídeo, mas o mais comum e te entrega muita coisa e dá pra fazer muita coisa é o CapCut, tá? Ele te ajuda demais. Você consegue fazer coisas que demorariam pra fazer pelo computador. Falo isso porque meu irmão, ele edita pelo computador, ele faz um negócio mais profissional. E às vezes eu quero fazer um trabalho rápido e eu vou pelo CapCut. O CapCut faz quase a mesma coisa que eu gostaria de fazer, não faz com a mesma qualidade, mas é tipo assim imperceptível, só para quem mexe com edição mesmo que vai conseguir entender. O público em geral não entende sobre isso, então já resolve, tá? Ainda mais se você conseguir pagar o CapCut. No começo não tem necessidade, tá? Não tem necessidade. Eu trabalhei com CapCut aí mais de um ano. Eu acho que a atualização dele agora, ele veio com um algoritmo estilo do Spotify. Quanto mais você usa, mais eles te mostram anúncio, te irritando, fazendo com que você pegue e fale, mano, vou ter que assinar esse negócio, né? Tem um algoritmo. Quanto mais você usa, menos tempo você vai ter para usar o aplicativo, ou você vai ter que suportar mais as propagandas. Falo isso porque tem um amigo meu, ele usa o CapCut, ele foi aluno meu, mentorado meu. Ele usa o CapCut, mas ele usa quase nunca. E tinha recursos que estava disponível para ele e não estava disponível para mim. E aí para mim estava como Pro e para ele estava normal. Ou seja, começou a bloquear, né? Quanto mais você usa, ele vai bloqueando. Mas dá para você usar muito tempo, dá para você trabalhar um bom tempo sem eles te cobrar nada, tá? Então aprenda como editar, como gravar em 4K, como gravar na melhor qualidade, como editar melhor qualidade, como salvar na melhor qualidade, tá? Hoje os meus vídeos eu salvo numa qualidade mais cinematográfica, então é diferente de quem vai criar um vídeo mais lavado, um HDzão, uma coloração bem forte, uma saturação forte, né? Tudo vai depender da qualidade do conteúdo que você está gravando. Então, isso vai de acordo com o que você propõe para o seu cliente, tá? Então, estude CapCut pelo celular, tá? Pelo celular. No computador é muito pesado o programa e acaba se tornando um pouco mais confuso. Enfim, você precisa de agilidade. Você precisa entregar trabalho. E dá pra fazer isso pelo celular, tá? Eu sempre fiz pelo celular, eu me viro com o celular. E se eu não conseguir, eu crio outra forma. Daquele jeito que eu tô pensando não vai dar certo, eu faço de outro jeito, tá? O celular não é empecilho para edição. Por isso que eu falo, você tendo um celular de boa qualidade, ele não vai te atrapalhar na hora de editar, porque ele tem potência, né? Tem potência e não vai ficar travando. Outros celulares talvez não teria essa capacidade. Tópico 3. 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tópico 5. Trabalhar um mês grátis. Aí você já tá em outro, né? Estudou ali por 1, 2 meses seguido. Aplicou algumas coisas no seu Instagram, né? Foi assim que eu comecei. Eu fui aplicando o que eu aprendia no meu Instagram. Então ali no nosso Instagram é o laboratório
pra gente testar coisas. Então, trabalhe um mês grátis. Eu falei isso pro meu irmão. Falei, cara, você já tem conhecimento? Tá com o celular bom na mão? Trabalhe de graça. Por quê? Você não tem portfólio nenhum para entregar. Você não tem cliente, você não tem como provar que você é uma pessoa que produz bons conteúdos, a não ser que você esteja já durante esse tempo todo documentando lá, né, a sua trajetória. E a gente vai falar sobre isso também no próximo tópico. Então você vai trabalhar um mês grátis para essa pessoa. Encontrei um parente aí que tem uma padaria, que tem um carrinho de lanche na rua. E aí você vai produzir conteúdos para essa pessoa 30 dias de graça. Mas, tio, tô precisando de uma oportunidade, né? Tô começando nesse trabalho agora. E eu gostaria de trabalhar 30 dias de graça para você. Se você gostar do meu trabalho, a partir do mês que vem a gente senta e conversa, né? Pra gente fechar um contrato mensal de acordo com os resultados que eu tô trazendo para você, né? Que eu for trazer nesse mês. A gente senta e conversa um valor mensal. E aí, a gente vai para o tópico 6. Tópico 6. Tópico 6 é, durante esses 30 dias que a pessoa provavelmente vai aceitar você trabalhar de graça, ainda mais se ela não fez nenhum tipo de trabalho mais profissional na rede social dela, ela vai aceitar você trabalhar 30 dias de graça para ela. E se você fizer um mau trabalho, ele não vai precisar pagar por aquilo, né? E aí simplesmente vai fechar o contrato com você, vai encerrar. Mas se você fez um bom trabalho, ele provavelmente vai manter com você, tá? Então por isso que é 30 dias grátis. Mas eu não quero trabalhar, então você não está preparado para começar nesse mercado, tá? Se você não tem nem histórico, você não tem portfólio para entregar para o cliente que você é um bom social media, como é que você vai querer já sair cobrando? Não, tem que trabalhar de graça. Trabalha 30 dias de graça, isso vai fidelizar e o seu tio, sua tia, quem você fechou como cliente ali, vai acabar te indicando se você fizer um bom trabalho. E durante esses 30 dias, abre uma oportunidade para você, várias oportunidades na verdade. Mas uma das que você pode gerar para você mesmo é documentar os 30 dias. O que é documentar os 30 dias? Durante 30 dias, você vai começar lá no seu Instagram. Dia 1 do meu trabalho como social media, né, trabalhando de graça como social media. Dia 1 de 30 dias trabalhando de graça. Enfim, você vai ter que criar uma chamada ali, né? Um gancho. Então tá, dia 1 trabalhando de graça como social media durante 30 dias. Hoje vem acompanhar meu dia comigo, começando como social media, enfim. Então, dia 1, o que você vai fazer? Dia 1 eu tô separando conteúdos. Então, daí eu tiro as referências aqui, tal. Enfim, documentou o dia 1, vai no dia 2, vai no dia 3 e você vai postando no seu Instagram. E as pessoas tendem a vir conhecer, quando tem uma trajetória de tantos dias você fazendo algo, tá especificado lá. As pessoas querem saber se você vai conseguir, então elas começam a te seguir, te acompanhar, né? E quer acompanhar a sua evolução também. Então você documentando esses 30 dias, provavelmente dentro desses 30 dias vai aparecer mais pessoas querendo contratar o seu trabalho. Se não, se você estiver fazendo um bom trabalho no seu, a pessoa que te contratou ali, que pegou os 30 dias seu, vai te indicar para alguém, né? Vai acabar falando, eu tenho Instagram agora, pode acompanhar nós lá no Instagram, tal. Mas quem que você arrumou? Não, tem meu sobrinho aqui que tá trabalhando aqui, tá fazendo um trabalho legal, acompanha nós lá no Instagram. E se o sobrinho estiver fazendo um trabalho legal, as pessoas vão procurar para fazer na oficina dele lá, né? Como já teve esse tipo de caso na minha vida, tá? Tem pessoas, tem uma garagem de carro, você não quer pegar para fazer a minha garagem lá? Não pego para fazer por fora. E tópico 7, é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cobrar um valor. Depois do tempo você gravando ali, produzindo os conteúdos, dá para começar a cobrar mensal ali entre 700 a R$ 1.000, tá? Tudo vai depender da qualidade do conteúdo que você está entregando, do tanto que você estudou, do tanto que você se qualificou, do tanto que você tem investido, tá? Então, entenda isso. De acordo com o que você investe, de como você se vende, tá? Você tem que ser uma pessoa também desenrolada, saber se comunicar um pouco,
melhorar a parte de comunicação e tudo mais, e saber escrever direito, porque se você escrever errado no perfil profissional, isso te quebra no meio, tá? Saiba escrever. Como eu já vi muitas vezes, pessoas que quiserem, eu conheço pessoas de perto que começou a fazer arte, não sei o que, no Canva, e vendia esse tipo de arte lá, vintão, pros amigos dele, barbearia, não sei o que, com escrita tudo errado. Pior ainda que eu acho que o dono nem tinha visto esses erros e aí, enfim, ia pro ar daquele jeito mesmo. E, enfim, então, escreva direito, confirma lá, corrige tudo no Google, né? Não deixa nada errado não. Então, conforme você se qualifica, dá para você cobrar entre 700 a R$ 1.000 para você fazer um trabalho de 30 dias. Vamos supor que você cobre os R$ 1.000, está entregando um trabalho de excelência, né? Isso eu tô falando para iniciante mesmo, tá? Para iniciante, porque tinha um primo meu que tava pagando, acho que R$ 800 para pessoa ficar postando 6 artes prontas por mês para ele. Umas artes bem lixo mesmo, sabe? E ele pagava e achava que estava sendo um bom negócio, porque estava sendo postado. E aí eles fizeram a mentoria comigo, eu dei a mentoria a uma clínica de raio-x, não sei o que, bocal, enfim. Ele era dentista e foi especializando, eu esqueci o nome. Uma radiologia. Enfim, eu dei aula para ele e mais os 2 sócios dele, eram em 3. E aí eles foram atrás, como eu não pegava esse tipo de trabalho para fazer, eles conseguiram contratar uma empresa de social media, acho que é uma menina só. Ela, com o iPhone 13 dela e algumas iluminação, ela cobra R$ 2.500 deles por mês para fazer conteúdo. E são poucos conteúdos, acho que é tipo assim, 6 vídeos e 4 imagens, né? E é R$ 2.500, tá? É R$ 2.500. E não tem muitos hoje que façam isso. Então, por isso que eu tô falando que você cobrar de 700 a R$ 1.000 é um valor justo para você fazer um trabalho de qualidade, né? Você entregar ali uns 6 vídeos, 8 vídeos, né? Uns 2 vídeos semanal e mais algumas imagens prontas ali, né? Tira algumas imagens. Então, dá para você trabalhar legal e cobrando um preço legal também já logo de início. Ou seja, se você fecha 5 clientes, é 5 mil no seu bolso ali. Se você fecha um pacote de 6 meses, aí você dá um desconto. Tipo, se você vai cobrar 1.000, você fala assim, ó, se você fechar um pacote comigo de 6 meses, eu te cobro 800, 700, enfim. Aí você vai avaliar o que é justo para você. Não adianta você também, eu vou cobrar 950. Não, isso não é desconto nenhum para o cara fechar 6 meses com você, tá? Tenha contrato, especifique quais as obrigações de sua e do contratante, tá? Ele tem que te fornecer os materiais, ele tem que te fornecer, tem que falar quais os dias que ele está disponível para gravação. Em dias que ele não estiver disponível, tem que ser reagendado, ele tem que avisar com antecedência, enfim. O contratante também tem as obrigações dele. Porque senão, depois vai, mas não tá dando resultado na internet, no Instagram aí, no Facebook, porque você não tá vindo gravar. Mas é por quê? Porque às vezes ele não tá também te ajudando, né? Ele tá mais te atrapalhando ali em alguns casos do que te ajudando, tá? E era isso, né? 7. Mas eu coloquei um tópico bônus, que é para te surpreender. Que é justamente o que eu quero que você faça. Entregue sempre a mais. Entregue algo a mais. Se você prometeu 2 vídeos por semana, tá? 2 vídeos por semana e um carrossel de fotos por semana, aí você pode criar algo fora da curva. Tipo um presente, um bônus mensal. Você não precisa especificar. Você pode fazer o seguinte, uma ideia, né, que veio aqui na minha cabeça agora. Essas fotos, vamos supor que você pegou um carrinho de cachorrão para você fazer vídeos, fotos, né? Você pode tirar algumas fotos e mandar revelar. Tira ali R$ 20, R$ 30 desse orçamento que ele vai te pagar. Manda revelar ali umas 10 fotos e entrega para ele num envelopinho de craft, que é baratinho, né? E escreve uma cartinha à mão, fala muito obrigado por ter confiado no meu trabalho, tal, tal, tal. Isso fideliza o seu cliente, tá? Ele vai ter lembranças do bom trabalho que você vem fazendo,
de forma palpável ali, sabe? Física, ele vai conseguir relar nas fotos, vai falar, putz, olha essa qualidade de foto. E aí você vai escolher a textura, né? Acho que seria legal uma textura, não aquela brilhante, aquela textura mais lavada ali, sem brilho, né, na foto. Essa é uma ideia, mas você pode também criar outras coisas, né? Se a pessoa gosta ali de um vinho, uma garrafa de vinho e uma carta, enfim, você vai criar de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu jeito, tá? Mas entregue sempre algo a mais, que isso vai fidelizar. Ele nunca sabe o que se espera no próximo mês. Ele não sabe o que vai vir no próximo mês. E aí isso vai, tipo, agregando valor a você, ao seu trabalho, tá? E aí você pode ser estratégico também. Chegar num dia que é de bastante movimento, que você talvez não iria lá gravar algum conteúdo, e aí você vai lá, entrega isso, esse presente no meio da clientela, né? E você pode documentar esse dia, entregando um presente surpresa para o meu primeiro contratante, né? A pessoa que me confiou em meu primeiro trabalho, tal, tal, tal. E você chama alguém para te gravar, você entregando, tal. E as pessoas vão ficar curiosas, mas o que é isso que ele tá ganhando de presente aí? No caso, o que contratou você. O que é esse presente que ele tá ganhando? E aí você vai sair de fininho, vai embora. E aí vai começar os murmurinhos, né? Não, é porque eu contratei essa pessoa aqui pra fazer o trabalho no nosso Instagram, acompanha lá no nosso Instagram. E aí a conversa vai rolar. E aí o fulano que tava comendo cachorrão vai chegar em casa e vai falar pro ciclano. E assim sucessivamente, tá? E é assim que você faz um bom marketing do sua imagem e como iniciante, tá? Isso eu tô falando trabalho de um iniciante, né? Como você deve fazer. Você primeiro deve ser conhecido. Depois que você já começa a ser conhecido pelo bom trabalho, as pessoas vão te procurar. E ainda mais se você produz conteúdos para sua rede social, tá? Um social media que produz conteúdo para sua própria rede social, ele é mais bem visto e mais bem pago, mais valorizado, que é o meu caso, tá? Como eu dei o exemplo do CrossFit, é porque as pessoas não têm noção de quanto custa um social media hoje, né? Quando nunca pagou, elas começam a fazer por conta própria. Como nunca pagou, elas não têm noção de quanto custa. Então, se eu quisesse treinar de graça hoje no CrossFit, eu treinaria, né? Mas por R$ 160 não compensa, né? Só, tipo assim, isso aí custaria uma planilha, talvez, de produção de conteúdo para a pessoa produzir. Eu separaria uma planilha de conteúdos para ela produzir, e aí sim custaria uma mensalidade. Mas se for para eu ir lá trabalhar, filmar e tudo mais, né, não compensa, tá? Então, só para vocês terem noção de quanto custa hoje o trabalho de um social media, tá? R$ 700 a gente tá falando aqui, R$ 1.000, não é muita coisa não, tá? Por isso que eu falo do iPhone, porque o iPhone ele vai valorizar você, vai valorizar o seu trabalho. Então não é uma frescura, é porque na cabeça da sociedade já tá intrínseco ali, já fixado de que iPhone é o melhor celular que tem na face da Terra. E eu sei que não é. Tem celulares que entregam a melhor qualidade, mas é status. A gente está vendendo status, então está vendendo valor. E é isso. Acho que eu já extrapolei demais aqui no tempo. Tamo junto. Falou, valeu.